Olá para você que está me assistindo, tudo bem? Gente, meu nome é Davi Bezerra, eu tenho 20 anos e, bom, eu sou gestor de tráfego, estrategista digital, já trabalho com marketing digital há uns 3 anos. E, bom, hoje eu queria dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, né, de como que eu comecei. E, bom, hoje, se eu tivesse na sua pele, né, que tivesse querendo entrar para esse mercado, como que eu faria para iniciar, tá bom? Bom, gente, para a gente iniciar, né, a primeira coisa de tudo, eu quero desmistificar, né, aquela história que você provavelmente já ouviu de algum guru na internet, que é só você entrar lá na internet, gravar uns videozinhos com o seu próprio celular, você vai conseguir faturar milhões pela internet. Bom, gente, eu quero começar desmistificando todas essas histórias e eu quero começar desmistificando isso contando a minha própria história, tá? Bom, eu comecei no marketing digital ali por volta de 2018, né, quando começou a surgir, né, aquela onda, do dropshipping. Antes eu já, né, tinha sido impactado por alguns vídeos de um carinha chamado Érico Rocha, né, se você é do marketing digital, você provavelmente já ouviu falar desse nome. Ele é o grande, né, o grande nome que trouxe o marketing digital para o Brasil. Mas eu comecei, né, ouvindo alguns vídeos dele, do Érico, ouvindo aquela história, né, de que era possível se fazer um 6 em 7 e tudo mais. Porém, né, eu quis ir para o caminho, do e-commerce, né, eu falei: "Pô, cara, eu vou nessa de dropshipping, vou tentar, vou arriscar". E, bom, a verdade era que eu era muito novo, né, muito imaturo, e caí em algumas ciladas, vamos dizer assim, né. Eu construí, né, meu primeiro e-commerce, minha primeira loja online, coloquei alguns produtos lá, né, da AliExpress para vender, fiz, assim, um cálculo de margem todo errado, né, botei lá na construí uma loja lá com a logo do Canva, não sei o quê. Cara, é um negócio mais basicão, mas que pra época, né, já era algum avanço, né, tipo, era o meu primeiro projeto com a internet e tal. E bom, eu comecei assim, o meu primeiro e-commerce eu ganhei fiz algumas vendinhas, assim, fiz aquela primeira venda, né, que, tipo assim, vai no susto, né, você coloca um anúncio lá no Facebook, sobe uma campanha de qualquer jeito, né, pra quem conhece, né, um CBO, sobe lá um CBO, um criativo lá de qualquer jeito, mas deu certo, né, eu vendi. E, bom, eu vendi, se eu não me engano, vai, o quê? Nem R$ 1.000, nem menos que isso. Tipo, eu foi quase que eu paguei o custo do produto. E, bom, isso foi o meu primeiro resultado, assim, do marketing digital, que eu olhei e falei: "Caraca, isso é possível, isso é factível". Bom, depois disso, né, eu não quis seguir nessa área de e-commerce, por quê? Porque eu entendi que era muito trabalhoso, eu também fui tentar investir em uma influenciadora e não deu muito certo, porque ela não era boa, né, eu não sabia selecionar um bom influenciador para divulgar os meus produtos. E, cara, assim, eu desisti daquilo, falei: "Ah, não é pra mim", perdi um dinheiro, investi, deu um pouquinho de dinheiro, aí eu peguei e botei numa influenciadora e aí deu ruim. Na época eu estagiava, né, no Ministério Público, né, da minha cidade, e, bom, eu falei: "Cara, isso daí não é pra mim, vou tentar outra coisa". Na época, né, eu tinha, uma amiga, né, que depois futuramente, né, eu abri uma agência de marketing com ela, que não deu certo. Bom, eu conheci ela e a gente abriu uma agência de marketing, tentamos prestar serviços, tentamos fazer lançamentos, compramos a fórmula de lançamento, eu estudei a beça, nos esforçamos, tentamos, mas não deu certo na época, tá. Após isso eu falei: "Cara, vou começar a prestar serviço". Aí daí eu comecei a prestar serviço, pra loja de carro, prestei serviço para escritório de contabilidade, tudo de marketing digital, né, de tráfego pago. E falei: "Cara, vou tentar me especializar nisso, vou tentar, prestar serviço". E bom, foi aí que eu, né, comecei, e nesse caminho agora, né, eu ainda estou, né, nesse período, só que agora eu tô fazendo, né, esse pedaço, essa fase de transição, né, de ir mais para a área de voltar, né, a fazer os lançamentos, voltar a fazer infoproduto, e também um pouco, né, para essa área de lançamento de produtos físicos também.
E bom, eu basicamente, né, cometi muitos erros, né, assim, a conclusão que eu quero chegar para você é essa, eu cometi muitos erros. E, bom, eu acho que você não precisa cometer esses mesmos erros, tá. Eu acho que existe um caminho muito mais fácil, hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, é bem mais simples, né, do que quando eu conheci a internet lá em 2018, né, conheci esse mundo em 2018. Bom, basicamente, quando chegou ali no período da pandemia, eu percebi o seguinte: "Cara, eu preciso dar um jeito de, crescer a minha imagem, eu preciso dar um jeito de prestar serviço e eu preciso me desenvolver", né. Então, assim, hoje a internet tem muito mais informação e, bom, nesse vídeo, a partir de agora, eu quero falar o que eu faria, né, se eu tivesse começando do absoluto zero, tá. Bom, hoje eu acredito que o melhor caminho para você iniciar do zero é começando a prestar serviços, tá. Então, bom, se você tem uma habilidade como designer, se você tem habilidade de mexer no Canva, no Photoshop, cara, começa por aí. Se você sabe editar vídeo, talvez se você começar a prestar serviços de story maker, se você tiver um celular, um iPhone, ou então se você não tiver um iPhone, você só tem um celular, você pode começar a prestar serviço de edição de vídeo para páginas do Instagram. Esse é um caminho que eu utilizaria para começar, prestar serviços e, ao mesmo tempo, eu desenvolveria a minha imagem na internet, eu desenvolveria meu Instagram, publicaria posts relacionados à minha área. Eu faria dessa forma, se eu fosse você que está desde, né, do seu primeiro, do seu estágio um, tá. As pessoas começariam a ver você, eu começaria a oferecer meus serviços, de graça, né, para alguns conhecidos. Eu começaria a criar portfólio para eu poder mostrar para meus clientes, e a melhor forma de você conseguir isso é prestando o serviço de graça, tá. É uma coisa até bíblica, né, que eu estava refletindo sobre isso esses dias. Se você recebeu de graça e você dar de graça, né, você oferecer aquilo que te foi concedido gratuitamente para abençoar outras pessoas, cara, você automaticamente criará uma corrente do bem que voltará para você em formato de novos trabalhos, novas propostas, novos serviços. Então, eu começaria dessa forma. Se você, por exemplo, tem uma câmera, você pode começar já a prestar serviços como um videomaker. Se você tem um notebook, gente, não precisa ser um notebook muito bom, muito avançado. Se você tem um notebookzinho, você pode começar a prestar serviço como gestor de tráfego, por exemplo. Eu, então, começaria dessa forma. E a partir disso, né, iniciaria um processo, né, de migração para empreender dentro dessa área. Então, quando você é um prestador de serviço, você às vezes pode ser um CLT, você pode ser um PJ dentro de uma empresa, mas eu faria essa transição, né, de urgência ou então de eu empresário para um empresário, né? E é essa fase que eu estou vivendo agora. Eu já prestei muito serviço, eu já ralei muito, já vi muita coisa, né, acontecendo, já sei muita coisa que dá certo, que funciona, muita coisa que dá errado. Então, assim, eu começaria dessa forma. Se você, por acaso, né, vê aquele guru do marketing digital falando: "Olha, você pode subir essa campanhazinha para um PLR e você vai ficar rico", eu garanto para você que não vai ficar, né, porque eu também tentei isso. Eu também tentei, caminhos fáceis, tá. Só que eu tirei algumas lições que eu queria compartilhar agora com você, tá. A primeira delas é que nem sempre aquilo que reluz é ouro. Então, cara, não acredita no caminho mais fácil, né. Um versículo bíblico que eu gosto muito é quando a Bíblia fala que a porta correta é a porta estreita. Então, cara, se você tá vendo que algo tá muito bonitinho, algo muito desenhadinho, algo que o cara tá te vendendo uma ideia e, tá perfeita, tá tudo para funcionar, é só você comprar o curso dele e você vai conseguir. Desconfia, tá? Desconfia, procura o histórico dessa pessoa, talvez ela esteja, né, mostrando bens de luxo, apenas para te fazer querer ter a vida dela e te vende, né, o serviço, o produto dela, o infoproduto dela,
para fazer você ela chegar no padrão, no patamar de vida dela. Então, assim, essa é a primeira lição, né, nem tudo que reluz é ouro. A segunda grande lição, né, que eu queria deixar aí para você que está iniciando no marketing digital, cara, se você tem um trabalho, se você tem um serviço, você precisa se comportar profissionalmente. Não adianta você ser amador, você, estar fazendo algo apenas para ter uma rendinha extra. Não funciona assim, gente. Marketing digital é um trabalho, é um serviço sério, tá? Não leve na brincadeira aquilo que para ser, para aquilo que para funcionar necessita de tempo, necessita de estudo, necessita de trabalho, necessita de muitas madrugadas, né, acordado, estudando, procurando, se aprimorando. Então, assim, essa é a segunda grande lição que você precisa ter, né, nessa sua jornada, se você tiver o interesse de iniciar no marketing digital. A terceira grande lição que eu acho que é imprescindível para você, tá? Cara, tenta buscar referências de pessoas com histórico, pessoas que já viveram, já chegaram aonde você quer chegar, tá? Eu gosto muito, por exemplo, de acompanhar pessoas como o Flávio Augusto, eu gosto muito de acompanhar pessoas como o Thiago Nigro, o Renato Cariani. São pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar, são pessoas que têm histórico, têm tempo, né, de carreira. E, bom, gente, procure ter referências, que já chegaram onde você quer chegar, que construíram algo sólido, tá? É muito fácil hoje em dia uma pessoa ir numa locadora e alugar um carro, uma Ferrari, ou então alugar uma casa, ela passa lá 2 meses e te vender um curso nesse período, tá? Então não acredita em qualquer coisa. Não acredita. Você precisa ter a sua opinião, você precisa, ter a sua moralidade e a sua individualidade no pensamento em dia, tá. Então isso eu acho que é imprescindível. Não tenta, se guiar por dinheiro fácil. O dinheiro fácil é algo que minha mãe já dizia, né: "Vem fácil, vai fácil". É que nem aqueles ganhadores da loteria, né, eles ganham dinheiro e aí depois de algum tempinho eles já perdem. Então, o dinheiro ele necessita de tempo. Por quê? Porque não é o problema não é o dinheiro, o problema é a sua mente ela não está preparada para receber tanto dinheiro. No dia que você entender isso, cara, a sua forma de ver o mundo ela muda, porque no dia que você estiver preparado para receber R$ 100.000, os R$ 100.000 vão vir até você. É uma coisa meio que atração, né, eu acredito nisso, tá. Eu acredito que você atrai as coisas, eu acredito que você, atinge uma energia, que você atrai uma energia que você cultivou. Mas você precisa ter cuidado, você não pode, viver simplesmente para aquilo que as pessoas estão te falando que vai dar certo, tá. Tenha a sua opinião, tenha, se estude, né, estude o marketing, estude o empreendedorismo, tá. É um papo chato, é um papo, assim, daquela pessoa que é a mais realista, mais sincera, sobre o assunto, mas é de alguém que já viveu e já errou muito, tá. Então, essa é a minha dica para vocês, tá. Bom, gente, se esse vídeo, ajudou você, né, te deu uma luz, né, nessa grande multidão de vozes, deixa o seu like, né, deixa aqui o seu like. Se você também já tem alguma experiência no marketing digital, já tentou alguma coisa, já tentou vender um produto, infoproduto, deixa aqui embaixo a sua experiência, compartilha com a gente. Talvez se você já tem alguma experiência a mais nesse mundo, deixa aí o seu comentário, a sua experiência de vida também, compartilha aqui com a gente na nossa comunidade, nesse canal, e eu espero que você tenha gostado, tá, gente? Se inscreva aqui no canal e bora pra cima, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato comigo no Instagram, você talvez esteja, né, buscando ajuda, esteja procurando alguém para te auxiliar, te dar uma direção inicial, me chama lá no Instagram, @DaviBezerra, tá bom? Ou Davi Bezerra. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e qualquer coisa, vocês me encontram por aí.